Panorama do Seguro. No debate técnico de hoje, a pauta é Seguro Garantia, com a presença de um segurador e um corretor de seguros. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Panorama do Seguro. Eu sou o Paulo Alexandre e hoje vamos falar sobre o Seguro Garantia de Obrigações Contratuais. E os nossos convidados de hoje são, como corretor, Edmur de Almeida, da Alfa Real, e diretor da ANSP. Tudo bom, Edmur? Tudo bem, Paulo. Muito obrigado. O prazer é nosso. E Roque de Holanda Melo, vice-presidente da Junto Seguros. Tudo bom, Roque? Tudo bem, Paulo? Um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço aí para falar de um tema tão importante e atual. E ao meu lado também está Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Prazer, como sempre, estar aqui com você. Então vamos falar dos números de mercado, Galiza. Hoje esse seguro, ele representa em torno de prêmio, né? Quer dizer, o que se paga para seguradoras, em torno de 2,5 bilhões, né, de reais por ano, né, no Brasil, né? Mas hoje também um fato muito importante discutido no setor, inclusive está citado no documento da CNSEG de recomendações para os presidenciáveis, divulgado no final do ano passado, né? Antes da eleição. Antes da eleição, né? Uma mudança legal, né? Aumentando os limites, né? E a obrigatoriedade das empresas fazerem esse seguro para obras a partir de um certo patamar de valor, né? Vamos começar por esse tema, vamos começar com o Edmundo de Almeida. O seguro garantia nesse contexto, ele é fundamental na medida em que ele ajuda em muito que os projetos de infraestrutura saiam de fato do papel. Então o que a lei está trazendo é uma eficácia maior do instrumento seguro garantia para que possa apoiar essas obras, né? E vou dizer aqui, não se atuará só sobre obras, né? Quaisquer compras do governo, então uma compra de equipamentos muito importante também para um hospital, por exemplo, vai estar atendido também por esse instrumento. Então o papel do seguro garantia e o que se espera, né, desta lei é que ele ajude a que essas obras, que essa infraestrutura de fato aconteça e a gente não tenha tantos esqueletos de hospitais, de estradas e de escolas, etc., no país como a gente tem hoje. Essa lei já passou na Câmara e agora ela volta para o Senado. Bem, também é bom lembrar, né, que essa lei, depois que ela for aprovada, tem um período de adaptação até que ela passe a vigorar, né? Roque, vamos falar um pouco disso, do ponto de vista do segurador. Primeiro, nós precisamos destacar o anseio do Estado. O Estado, com essa inovação nas formas de garantia, principalmente a elevação dos percentuais de garantia, atuais 5%, para 30% em obras acima de 200 milhões de reais, consideradas de grande vulto, como o Galiza frisou no início da entrevista, vai trazer uma responsabilidade muito grande para o mercado segurador, mas ao mesmo tempo atende um anseio do Estado, qual seja, o de ver as obras concluídas por parte do agente garantidor, sem a necessidade de um novo processo de licitação e também sem a necessidade de aportes adicionais por parte do Estado, salvo quanto previsto no projeto original. E o fato é que a única forma de garantia capaz de satisfazer esse anseio do Estado é o seguro garantia. Então entendemos que essa lei vem passando por um diálogo profundo entre os setores e acreditamos que, havendo o consenso em si, aprovar uma lei cujo texto seja ao mesmo tempo atenda os anseios do Estado e seja passível de ser operado pelo mercado de seguro garantia, certamente representará um grande avanço e tenho convicção de que o mercado de seguro garantia tornará-se ainda mais eficaz e contribuirá de maneira ainda mais relevante para o desenvolvimento da infraestrutura no país. E como você vê, Edmur, esse mercado hoje? Ele é um mercado falado aí já pelo Galiza, de 2,5 bi, só que, ultimamente, como a gente teve pouco investimento em infraestrutura, eu diria que a massa de prêmios está advindo muito mais de garantias
não relacionadas à infraestrutura do que relacionadas à infraestrutura. Basicamente de demandas judiciais, né? Trabalhista, tributária, enfim. Que não é a origem do seguro-garantia, mas é um instrumento super importante para aliviar as empresas a ter que desencaixar dinheiro no caixa para poder recorrer a uma determinada sentença. Então tem um papel muito importante, sim. Mas o bonito, o ideal, o nascedor do seguro-garantia é de infraestrutura, né? Roque, a nível de cenário, com a ótica do segurador, quais são os riscos, enfim, o que está em jogo? Bom, primeiro, Paulo, eu corroboro com as informações do Edmur. Entendo que o mercado está experimentando, o mercado de seguro-garantia está experimentando ao longo dos últimos anos uma crescente. Mas é óbvio que essa crescente está sendo impulsionada por seguro-garantia judicial. Estimativas do mercado dão conta de que mais de 80% da carteira de seguro-garantia hoje está focada em seguro-garantia judicial. Isso, por um lado, é positivo, porque essa demanda, a tendência é que ela continue crescendo, né? Dou como exemplo aqui estatísticas aí do CARF, né? As demandas do CARF, o estoque do CARF tem se mantido crescentes, ainda que em proporções menores, mas o mínimo crescente, o estoque. Isso significa dizer que para os próximos anos nós teremos uma demanda também crescente, apenas falando de demandas do CARF. E, por outro lado, nós temos uma expectativa muito positiva por parte também de infraestrutura. Sobre dois aspectos. Primeiro que cremos, como toda a sociedade, e esperamos, ansiamos, por uma retomada da economia. Essa retomada da economia por si só vai trazer aí uma alavancagem em todos os segmentos e também para o segmento de mercado de seguros, sobretudo mercado de seguro-garantia. E segundo, que se avizinha a aprovação da nova lei de licitações. Como já citamos aqui, vai trazer novos percentuais de garantia e terá, na modalidade seguro-garantia, a ferramenta essencial para a retomada e conclusão das obras consideradas de grande vulto, aquelas obras acima de 200 milhões de reais. Portanto, eu diria que seja sobre um aspecto de retomada da economia, seja um aspecto da aprovação da nova lei de licitações, o futuro do mercado de seguro da garantia continua promissor e as nossas expectativas são muito positivas. Bom, chegou a hora de vocês fazerem uma pergunta livre um para o outro. Vou começar com o Edmur. Edmur, faça as honras. A nova lei, ela traz no seu bojo uma expectativa gigante da administração pública, no sentido de que o seguro-garantia seja um instrumento super eficaz nesse momento que ele mais precisa, que é quando, por exemplo, uma construtora quebra uma obra, etc., e precisa concluir aquela obra. É um fato novo, é a seguradora entrando dentro da obra, do contrato, enfim, né? E isso, na visão dos corretores, demandará, eu comentei superficialmente isso aqui agora há pouco, ajustes importantes nos clausulados, né? Das apólices, negociação de resseguro, etc. As seguradoras, aí vem a pergunta, elas já estão nessa linha, se preparando, já tem aí um desenho aí mais ou menos pronto, como é que está isso? Importante a pergunta do Edmur. Eu te diria o seguinte, Edmur. Primeiro, acho que abre espaço até para uma reflexão de que, obviamente, nós estamos tratando de uma lei extremamente complexa, né, que está sendo até objeto de crítica por parte de alguns especialistas, no sentido de que é uma lei que não trata de todos os assuntos e que trata, por vezes, de forma incompleta. Primeiro, eu tenho uma posição de que essa lei, muito embora eu concorde que ela tem os seus vícios e as suas incompletudes, mas é uma lei que representa, na minha opinião, sobre todos os aspectos, um avanço muito grande no que diz respeito a contratações públicas no país. Pensar numa lei perfeita seria uma utopia, mas essa lei é uma lei, sim, que representa um grande avanço. No que diz respeito especificamente às formas de garantia e o seguro-garantia, também tenho que concordar com os especialistas de que a lei não aborda de forma adequada ou completa todos os seus aspectos. Então, sem sombra de dúvidas, vão ser necessárias adequações, a começar por adequações que passam pela Superintendência de Seguros Privados. Acho que, nesse caso, a SUSEP terá sim que entrar em cena para eventualmente fazer alguns ajustes no intuito de deixar claro quais são os limites de cobertura, como vai se operar essa retomada e assim por diante. Isso vai resolver por completo? Acredito que não, mas vai ser suficiente para que possamos operar o produto. Volto a dizer, não estamos tratando de uma lei perfeita,
Mas novas adequações serão necessárias na medida em que essa lei entrar em curso. Acho que esse é um fator essencial. E, sob o ponto de vista do mercado, eu acredito que o mercado está dialogando faz um bom tempo, alguns anos, e o mercado tem se preparado para esse novo desafio. Eu acho que vai ser uma virada de página, uma responsabilidade muito grande para as seguradoras, né, principalmente no sentido de ter que acompanhar a obra do início ao fim, enfim, a responsabilidade de uma análise de risco muito mais complexa, mas nós estamos aí preparados para esse novo desafio. Edmur, acho que tratamos aqui de grandes avanços, sobretudo na lei de licitação, e isso vai trazer uma transformação muito grande para todo o mercado segurador. E, obviamente, que nós temos vários interesses envolvidos. E, nesse sentido, nós vemos aí uma grande anseio por parte dos construtores de que essa lei não acaba restringindo o crédito. Enfim, isso passa muito por uma conversa, um diálogo, um entendimento profundo do produto, das características e etc. Eu queria saber de você como os corretores estão se preparando para esse momento, porque entendo que os corretores não são meros repassadores do produto, mas são parceiros nesse canal de distribuição tão importante e desempenham um papel relevante, que não é não apenas vender, mas também fazer uma consultoria para os seus clientes, para os tomadores de seguro. E nesse sentido eles são solidários. Tem que saber explicar, né? Isso. Você está dizendo aí, os corretores vão ser capazes... Exatamente. Se eu posso traduzir a tua pergunta, vão ser capazes de explicar e de fazer um elo aos clientes a necessidade dessa mudança legal, a importância dela, enfim. Estão preparados? E muitas vezes até, eu diria até, no papel do corretor aqui fundamental, que hoje se reclama muito o seguinte, mas eu não tenho limite. Mas você vai ver, por exemplo, assim, a empresa se recusa a enviar as informações mais elementares, 3 balanços e etc. Enfim, aqui o corretor tem um papel de extrema relevância, que é de auxiliar na apresentação correta dos documentos, enfim, fazer um trabalho de consultoria. Estão preparados, Edmur? Não. Mas eu tenho que saber fazer uma resposta bem colocada. O Galiza, né, Galiza, você faz uma fotografia dos corretores no Brasil. Já viu um Faço, escrevo esse trabalho. CPEC, algo do tipo. Exex. E eu já li um desses, né, dizendo que o perfil do corretor do Brasil é que, na época, eu vou chutar o número aqui, sei lá, 90%, 95%, ele é varejista, ele trabalha com automóvel, com vida, saúde, etc. Esse é o perfil, não adianta. É um perfil. Não adianta, né, negar. Então, mas é uma fotografia do momento. Ponto. Tá? Mas sim, então, os seguros, garantia, riscos de engenharia, seguros mais técnicos, mais complexos, etc., é uma pequena parcela dessa quantidade de corretores que, de fato, entende e atua nisso. Né? Então, esses corretores estão muito bem preparados para entregar essa resposta. Só que é uma quantidade muito pequena comparada a esse universo, e ainda mais as empresas que devem ascender, ou pelo menos comprar seguro garantia. Então, o que nós estamos fazendo na nossa classe, por exemplo, é via entidades como os sindicatos corretores, que eu coordeno a comissão lá, trazendo o corretor varejista, o corretor, né, que não opera isso não, para ouvir, né, primeiro momento, para entender um pouco o que é o seguro, para chamar a atenção que ele pode ganhar mais dinheiro se vender isso. Então, eu tenho a primeira etapa, que é essa, de trazê-lo para o jogo de seguro garantia. Segundo, aí, respondendo melhor, Galiza, é entrar no detalhe do produto, para aí sim, não ser só o que oferta, mas o que, igual o Roque falou, discute demonstrações financeiras, fala da importância de por que a lei, por exemplo, está pedindo de 5 para 30, prepara aquele tomador para que ele, ao longo do tempo, tenha balanços sólidos. Esclarecido, muito esclarecido. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Edmur. Obrigado, Paulo, Galiza, Roque, companheiro aí de jornadas. Muito obrigado ao Roque também. Paulo, Galiza, Edmur, foi um prazer estar com vocês. E Galiza, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Estamos aqui.
E obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando suas críticas, sugestões para o e-mail producal@panoramadosseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 98910 3050. Um forte abraço a todos.